Oi, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Prazer, eu sou a Mariana. E durante esse tempo, eu e a Jaque vamos acompanhar vocês no estudo do PET 3. Na nossa primeira aula, eu vou mostrar um pouquinho dos aspectos gerais, tá? Do nosso continente americano. Então, vou falar um pouquinho da história, um pouquinho da economia, as divisões e regionalizações que a gente tem, tá? E para isso, eu vou usar e mostrar para vocês bastante mapas, que é para vocês já ficarem familiarizados, tá? Com esse recurso que é tão importante na geografia e para vocês conseguirem visualizar também o nosso continente. Então, aqui temos o famoso continente americano, que tem mais de 42 milhões de quilômetros quadrados de extensão. É o segundo maior continente do mundo, ficando atrás só da Ásia, e, porém, ele é o maior continente em extensão norte-sul. Então, a gente pode falar que ele é o continente mais comprido verticalmente, tá? E sendo o único que ocupa todas as zonas e faixas climáticas do planeta. Aqui vou chamar a atenção que o nosso continente, né, o continente americano, ele é cortado simultaneamente, ao mesmo tempo, pelo Trópico de Câncer, pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. Isso não é para qualquer um, não, viu, gente? Para vocês terem noção do tamanho desse continente. Nós temos, né, algumas regionalizações do continente americano. Eu vou apresentar duas para vocês, que são as mais importantes. A primeira é a regionalização por critérios físicos e geográficos. Então, vocês podem perceber, acho que se eu voltar nesse aqui dá para ver melhor, que a América, né? Sempre que eu falar América, gente, eu vou estar me referindo ao continente americano e não aos Estados Unidos da América, como muita gente fala errado, tá? A gente pode perceber que a América, então, ela é meio que dividida assim em duas grandes faixas de terra, uma a norte e outra ao sul. E essas duas grandes faixas de terra são ligadas por uma faixa pequenininha de terras emersas, né, acima do nível do mar. Então, a gente divide aqui, ó, primeiro, a faixa de terra grandona lá no norte, em América do Norte, que é formada pelo Canadá, Estados Unidos e México. A América Central, que é formado, né, pela essa faixa continental pequenininha, que aqui a gente tem o Panamá, Guatemala, Honduras, e a América Central também inclui esse tanto de ilha que a gente tem aqui, tá? Para vocês ficarem mais atentos, a gente tem Cuba, Haiti, Porto Rico, tem Bahamas também, tudo isso é América Central, tá? E por último, que a gente já está mais familiarizado, a gente tem a América do Sul, que aí vem Brasil, Bolívia, Argentina, Equador, Venezuela, Colômbia, Peru, Chile, esse tanto de país que a gente conhece um pouquinho mais de perto, né? Temos também, pessoal, uma outra regionalização, que essa também é muito importante e fala diretamente com os assuntos da disciplina de história, que é a regionalização por aspectos históricos e culturais. Nessa divisão, a gente separa o continente americano em duas partes. A primeira, lá mais ao norte, em América anglo-saxônica, e a segunda parte é mais ao sul, né, em América Latina. Mas o que diferencia esses dois? Vamos ver. A América anglo-saxônica, pessoal, que ela ensina que é formada por Estados Unidos e Canadá, acho que eu vou mostrar. Por Estados Unidos e Canadá, ela foi resultado, né, ela foi formada ali predominantemente por ondas dos imigrantes
que tentavam fugir, né, dos conflitos políticos e religiosos da Europa que aconteciam ali no século XIV e XV, tá? A gente pode falar, assim, que é a região onde predomina um desenvolvimento econômico e social maior. Nisso eu falo porque a América a América anglo-saxônica, né, a gente consegue ver uma maior industrialização, uma maior qualidade de vida. Claro, a gente tem pobreza do mesmo jeito, mas o Canadá e os Estados Unidos, eles são países que já estão em um outro patamar econômico e social, tá? E como acho que vocês já devem ter ouvido falar na disciplina de história, que a colonização dessa área foi de povoamento, tá? Se vocês não tiverem ouvido falar ainda, eu vou explicar um pouquinho rapidinho, tá? Mas, então, temos também a América Latina, que foi formada a partir dos países, não aqueles países que os europeus vieram aqui e falaram assim, nossa, a gente pode povoar, a gente pode fazer essa parte da América uma extensão da Europa, como aconteceu na América anglo-saxônica. A América Latina, ela foi colonizada, principalmente, né, como a gente sabe, Espanha e Portugal, mas com todo o objetivo de exploração, de retirar a matéria-prima que a gente tinha aqui na América Latina e mandar para a Europa. Por isso que a gente até hoje vê a América Latina como um povo, né, como uma região mais subdesenvolvida. Subdesenvolvida eu falo no quesito de ter a sua economia baseada na exportação de gêneros agrícolas, de alimentos, de carne, de matéria-prima, tá? Aqui, ó, eu coloquei um quadrinho que explica bem legal a diferença do sistema de colonização, de povoamento e de exploração. Então, a colônia de povoamento, ela tem sua produção agrícola baseada nas pequenas propriedades familiares para sua própria subsistência. O desenvolvimento da produção manufatureira foi voltada para suprir as necessidades dos próprios moradores, então do mercado interno do país. Lá eles utilizavam, né, em grande parte ali na América, vamos colocar, mas ao norte, por exemplo, dos Estados Unidos, o trabalho livre, tá? E os laços coloniais, então, entre o que viria a ser os Estados Unidos e o Império Britânico, eram mais brandos, então eles eram mais soltos, tá? Não eram tão rígidos. Por outro lado, a colônia de exploração, ela tinha sua produção agrícola baseada na grande propriedade, nos latifúndios, né? Que eram grandes extensões de terra, tá? Com um tipo só de lavoura. Então, eram latifúndios e terras enormes que plantavam só cana-de-açúcar, por exemplo. Por quê? Porque aqui, né, eu falo aqui na América Latina, a nossa produção era completamente voltada ao mercado externo. Então, a gente vendia para os outros países metais e gêneros agrícolas, tá? Aqui, principalmente, a gente usava, né, a gente utilizou o trabalho escravo, num primeiro momento, dos indígenas nativos do continente e, posteriormente, pelos africanos que foram trazidos para cá como escravos, tá? E, claro, o pacto colonial era muito rígido. Então, o Brasil, por exemplo, só poderia comercializar, ter laços políticos e econômicos com a sua metrópole, que era Portugal. Aqui um pouquinho da história, gente. Sabemos que lá em 1492, os europeus chegam ao Brasil com Cristóvão Colombo, tá? Mas é muito comum a gente usar o termo descobrimento da América, descobrimento do Brasil. Mas, gente, vamos pensar
que os europeus lá não descobriram foi nada, tá? Porque a gente estima, tá? A gente é baseado em pesquisas que 50 milhões de pessoas já viviam aqui antes da chegada desses europeus. Desses 50 milhões, a gente pode destacar, eu vou mostrar um mapa bem legal, mas a gente pode destacar impérios gigantescos, né? Como o Inca, o Maia, o Azteca. Se vocês ainda não viram na disciplina de história, tenho certeza que vocês vão estudar eles. É muito legal, tá? Porém, essa diversidade de culturas, de civilizações, de histórias, foi aniquilada, né, pelos europeus. Muitos indígenas e nativos morreram de doenças, de guerra, e aqueles que sobreviveram tiveram, né, que se subjugar, tiveram que ser controlados pela ideologia mesmo dos europeus. Então, hoje são pouquíssimos grupos que ainda mantêm as tradições pré-colombiana, né? Pré-colombiana, as tradições antes da chegada de Cristóvão Colombo. Nesse mapa, dá para a gente ver a diversidade de etnias, de povos e de culturas que existiam na América antes, tá, dos europeus chegarem. Então, aqui na América do Norte, ó, a gente tem os Apaches, que são muito famosos, se vocês gostam de assistir filmes de faroeste, os Esquimós. Aqui na América Central, um pouquinho do México, e na América Central a gente tem o Império Azteca e o Império Maia. Temos aqui na América do Sul o Império Inca, que é muito, muito famoso, né? Aqui no Brasil, esse mapa deu uma simplificada, né? Porque aqui mostra só os tupis e os Gês. Mas, gente, aqui no Brasil era muita gente que vivia, eram diversos, dezenas de povos indígenas que já viviam aqui antes dos europeus chegarem. Agora eu vou passar rapidinho sobre o relevo e os climas que a gente encontra no continente americano, tá? O relevo a gente distingue 3 grandes unidades, que são os planaltos orientais, que ficam a leste. Então, a gente tem o Planalto Laurenciano, temos o Planalto Brasileiro, o Planalto das Guianas. Temos também as planícies centrais, que a gente consegue ver aqui a planície central dos Estados Unidos, a planície amazônica, tá? E a oeste, a gente tem as montanhas, tá? Aqui temos as montanhas rochosas e, claro, a Cordilheira dos Andes, que vocês já devem ter ouvido falar que é muito famosa, muito importante. E, por último, para fechar, falar um pouquinho do clima e da vegetação daqui da América, tá? Como eu falei lá no início, o continente americano, ele passa por todas as zonas climáticas do planeta. Então, aqui, ó, a gente vai conseguir distinguir desde climas super frios, que são os climas de montanha, o clima polar, até climas desérticos, semiáridos, super quentes, como o tropical, o semiárido, tá? E a vegetação, ela acompanha o clima. A gente pode perceber que a gente também tem um monte de tipos de vegetação, que vai desde a tundra e a taiga, que são climas muito frios e que são vegetações que fazem parte de climas muito frios, tá? Passando também por desertos, como a gente vê, né? O deserto da Patagônia, nos Estados Unidos também, tá? Temos caatingas, savanas, cerrados, florestas tropicais e equatoriais super úmidas e super densas, tá? Gente, então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido visualizar o nosso continente americano, compreender um pouquinho dessa regionalização que a gente tem, tá? Tenham compreendido os aspectos mais gerais da nossa história, do nosso relevo e vegetação,
tá? E qualquer dúvida, vocês podem me chamar, que eu vou estar à disposição. Bons estudos!